soldados russos estão fugindo da linha de frente porque Putin não conseguiu ou não quis lhes dar as armas e apoio necessários para manter os ganhos das últimas 48 horas. Veja, Putin queria entrar nesta reunião com Trump que está acontecendo amanhã, e ele queria mostrar a Trump que os soldados russos estão tomando Donetsk, e é por isso que Trump deveria pressionar Zelensky a desistir de toda a região completamente. Ele enviou centenas de soldados em motocicletas como carne de canhão. Eles só queriam conquistar território, mas não tinham armas para mantê-lo. Adivinha o que aconteceu? Em 24 horas após o avanço russo, os soldados foram dizimados pelo reforço ucraniano. Isso é um grande constrangimento para a Rússia e Putin. Vamos começar do início. A razão de toda essa situação ter sido possível é porque as linhas ucranianas são extremamente finas. A Ucrânia enfrenta dificuldades para manter suas linhas de frente protegidas. Isso foi reconhecido pelos comandantes ucranianos na linha de frente. Veja você mesmo. Ataque aéreo teve equipe de drones ucraniana como alvo. Temos uma grave falta de pessoal, quase ninguém é adequado e há escassez de tropas. Muita gente, ninguém quer lutar. Em suas telas, um russo solitário é atingido por granada de drone, sobrevive e atira no próximo, jogando o capacete ao voar. Ele sobrevive, mas outro quase o acerta. Ele tira sua armadura e acena com uma pá. Isolado e implacável, agonia para os dois lados. Já nos levantamos, todos se levantaram desta guerra. Também acredito que outros estados se levantaram para nos ajudar. Esta guerra precisa ser encerrada. Essa seria a minha melhor decisão. Moscou também quer isso, apenas o seu final é ainda mais feio. A Rússia aproveitou a escassez em Prokrast e fez um grande avanço. Mas antes de entrarmos nos detalhes desse avanço, apenas um lembrete regular de que muitas das notícias sobre a Ucrânia são fortemente rebaixadas por bots russos porque eles não querem que o público descubra como o exército russo está falhando nas linhas de frente. É aqui que seus likes e inscrições realmente nos ajudam tremendamente. Então, se você puder tirar um segundo e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, vamos começar. Recebemos o relatório há cerca de 48 horas, a inovação russa foi confirmada. A linha Donbass ucraniana foi contornada no ponto mais frágil. Pelotões russos avançam atrás das linhas ucranianas. Eles podem ir para o oeste e ameaçar Doroprila ou seguir ao norte, colocando Kramatorsk em perigo. Segue uma captura do mapa do Deep State, que confirmou os rumores. A situação não era apenas ruim, era catastrófica. Forças russas usaram centenas de motocicletas nas últimas semanas para avançar atrás das tropas ucranianas. Eles avançam muito rápido atrás das linhas, estabelecem posições e esperam por reforço. É muito rápido e muito eficiente. Antes de continuarmos, é importante destacar: os reforços de Putin nunca chegaram, por isso a operação falhou. De qualquer forma, vamos continuar com o relatório. Aqui está o que realmente aconteceu com esses caras. Todos eles morreram. Milhares, talvez dezenas de milhares morreram, principalmente por drones. Quando não há trens de drones atrás da linha para detê-los, eles avançam. As brigadas ucranianas deveriam estar lá, mas só existem no papel. Centenas de soldados desertam, muitos morreram ou estão feridos, e o recrutamento falha, causando grandes lacunas. Só as equipes de drones estão resolvendo eliminando mais russos. Esta é a quarta ou quinta pequena vitória desde o início da guerra de posições. Esta é uma das maiores, com cerca de 20 quilômetros ou 13 milhas ganhos em uma semana. Agora, isso definitivamente era algo muito preocupante, mas havia uma grande diferença entre a Rússia realmente ser capaz de consolidar os ganhos versus o que isso era. Isso foi mais uma incursão do que uma verdadeira ruptura, porque as rupturas precisam de tanques, veículos de combate de infantaria para poder de fogo, comunicação por rádio, além de caminhões para transportar comida, combustível e munição. Eles aguardavam reforços, mas estes nunca chegaram aos soldados russos. Mas quem chegou foram equipes de drones ucranianos, o que não foi boa notícia para os soldados russos de moto. Um blogueiro militar ucraniano da frente, Demônio de Makhmut, relata que as forças ucranianas, através de contra-ataques bem-sucedidos, conseguiram destruir os grupos russos que avançaram na área e os empurraram de volta.
O avanço ucraniano continua. Além disso, não foi apenas que a Ucrânia conseguiu empurrá-los de volta. Eles capturaram alguns que se renderam por não terem outra opção. Essa foi a mensagem que soldados russos passaram a outros na região. Vamos ouvir. Meu nome é Efim Ivanovich, tenho 28 anos e sou de uma região livre. Meu nome é Alexei Sergeyevich Petrov, tenho 28 anos e sou da cidade de Bryan. Sirvo na 132ª a Brigada de Fuzileiros Motorizados das Forças Armadas da Federação Russa. Fui mobilizado em setembro de 2024 e enviado à frente em Donetsk. Legendas feitas por Dimatorzok. Fui capturado por soldados ucranianos perto de Pokrovsk durante um assalto. Estou sendo bem tratado conforme as convenções de Genebra, recebendo assistência médica e alimentação. Peço aos camaradas que se rendam para salvar suas vidas. Legendas Dimatorzok. Agora temos alguns clipes do presidente Trump, que tem feito muitos comentários sobre seu próximo encontro com Vladimir Putin. Vamos ouvir. Vou encontrar Putin na Rússia na sexta-feira. Não gosto de falar sobre como esta capital, antes linda, agora está insegura, suja e nojenta. Isso não é verdade. A reunião ocorre no Alasca, que já foi da Rússia. E outra parte interessante, porque os russos ainda gostam de se gabar de como o Alasca costumava ser parte da Rússia. Eles ainda têm muita herança russa. Quando o czar russo vendeu o Alasca, o contrato de venda não estava em russo. Estava em inglês para os Estados Unidos, claro. Mas o lado russo tinha o contrato em francês porque o czar não considerava o russo como uma língua aristocrática. Ele via o russo como língua camponesa, por isso tinha o contrato em francês. Muito interessante para todos os russos que gostam de se gabar muito sobre o Alasca. A reunião será no Alasca, sexta-feira, 15 de agosto, e estaremos ao vivo acompanhando. Mas aqui está apenas corrigindo Trump. Foi um erro porque inicialmente muitas pessoas pensaram, porque Trump fez esse comentário 2 vezes onde ele diz: "Eu vou para a Rússia para me encontrar com Putin." Todos pensaram que o local da reunião poderia ter mudado, o que surpreenderia. O presidente dos Estados Unidos da América não deveria ir a um país que está atualmente invadindo outro país soberano, certo? Especialmente um aliado dos Estados Unidos da América. Todos se chocaram, mas era só um erro. Ele ia para o Alasca, não Rússia. Não sei por que disse isso. Erro muito estúpido. Inacreditável que um presidente dos Estados Unidos da América tenha feito isso. Os americanos não tinham relação com o governo que oprime o povo, silencia o dissenso, faz guerras de conquista e teme a liberdade que define os Estados Unidos da América. Putin não tem relação com os Estados Unidos da América, assim como o Alasca não tem relação com a Rússia. Vamos aos outros comentários de Trump nessa coletiva. Então eu vou falar com Vladimir Putin e vou dizer a ele que você precisa acabar com essa guerra, você precisa acabar com isso. Ele não mexeria comigo, essa guerra não teria ocorrido. Já discutimos isso antes e nunca mais. Isso não aconteceria? Perguntaram minha opinião sobre os Estados Unidos da América aplicarem tarifa de 50% à Rússia. Achei uma boa ideia. Acho que deveríamos ter cumprido todas as ameaças que fizemos. Deveríamos ter aplicado mais tarifas à China, Turquia e Brasil por comprarem petróleo russo. Porque dessa forma, quando entramos nesta negociação, temos alguma vantagem. Estamos entrando na negociação e a Ucrânia agora tem bem menos poder do que há alguns meses. Parece que ameaçamos, mas não cumprimos. Então isso realmente não parece uma negociação onde estamos vindo de uma posição de poder. No próximo clipe, ele comenta as primeiras horas da invasão quando Putin iniciou sua operação militar especial de 3 dias. Trump culpa a Rússia por usar a tática errada, sem reconhecer a Ucrânia ou Zelensky, que permaneceu o tempo todo. Líderes ocidentais pediram que ele saísse do país, pois nem especialistas militares acreditavam que Zelensky resistiria ao poderio russo. Bem, adivinha? Todos estavam errados, inclusive nós. Ninguém realmente acreditava que a Rússia seria tão ruim assim. Outro comandante teria feito um estado melhor. Eles teriam chegado a Kiev em 4 horas pela estrada. Mas um general russo decidiu atravessar as terras agrícolas. Isso simplesmente não é verdade. Aqui está o clipe da invasão que aconteceu em 2022. Eles estão usando a estrada.
Tentavam chegar a Kiev, mas soldados ucranianos os impediram. Houve incompetência russa, mas isso virou parte do estilo militar soviético da Rússia. Ucrânia impediu Rússia de conseguir o que queria. Nitro e Aldarfo. Nitro, aqui é o Dar. Te ouvindo. O 6º Regimento quase foi destruído. O quê? Não posso relatar sobre o 6º Regimento. Há muitas perdas enquanto se reúnem. Eles me aguardavam. Não faço ideia do que ele está dizendo. A propósito, espero que não seja algo que possa levar à suspensão do canal no YouTube. Outra pergunta do presidente Trump foi sobre Viktor Orbán, presidente húngaro que tem sido muito pró-russo todo esse tempo. Ele é tipo, ei, a Ucrânia deveria apenas desistir. Por que a Ucrânia está arrastando a Europa para a guerra? Para a guerra? Tenho certeza que vocês lembram. Não foi a Ucrânia que iniciou a guerra. Ela luta pela sobrevivência. Foi Putin quem começou essa invasão. Não foi escolha dos ucranianos se envolverem ou não nesta guerra. Foi escolha de Putin. E muitas pessoas estão esquecendo essa parte, incluindo o presidente Trump, que aparentemente tem ouvido Viktor Orbán. Eu fiz uma pergunta a um homem muito inteligente que algumas pessoas gostam e outras não gostam. Viktor Orbán, certo? Da Hungria. O chefe da Hungria está na mesma região e conhece bem ambos os países. Eu disse, isso foi antes de Biden. Ele não fez nada para mudar isso. Poderia ter evitado, nada teria ocorrido. Eu disse, então a Rússia pode ser derrotada por Ucrânia? Ele me olhou como se fosse uma pergunta estúpida. Ele disse, a Rússia é um país enorme e eles conquistam seu país e sua vida através de guerras. Eles fazem guerras. Ele disse, China vence no comércio, Rússia na guerra. Achei interessante essa declaração. Não concordo, pois ninguém invadiu a Rússia. Foi a Rússia que iniciou a invasão e pode pará-la. Eles podem voltar. É muito diferente porque a Rússia gosta de se gabar de como eles pararam Napoleão. Eles pararam Hitler. Nas duas situações, a Rússia foi invadida e se defendeu, o que é mais fácil. Ainda assim, teve grandes perdas. Reconheço o papel da Rússia em deter Hitler. 20 milhões de russos morreram. Mas, além disso, muitas das armas com as quais os russos lutavam vieram dos Estados Unidos. Sem as armas dos Estados Unidos da América, a Rússia não venceria a Segunda Guerra Mundial. Eles se esquecem muito convenientemente desse fato. Ontem mesmo participei de um podcast com Konstantin do Trigonometry. E ele tem isso, ele compartilha muito mais sobre a Rússia. Ele entende a Rússia muito mais do que a maioria das pessoas no YouTube, incluindo eu. Ele comenta que na Rússia não se pode falar que a Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1941, pois evitam admitir que Stalin se aliou a Hitler. Eles evitam discutir o que Hitler fez com os judeus, enquanto Stalin fez algo semelhante com os russos na União Soviética. Stalin matou muito mais pessoas do que a maioria dos ditadores. E aparentemente, agora é tudo ilegal falar sobre isso. Eles evitam o assunto. Para a Rússia, a Segunda Guerra Mundial começa em 1941, com a invasão de Hitler. Antes, para a Rússia, não era a Segunda Guerra Mundial. Trump comentará na próxima reunião. Ele tentará marcar reunião entre Putin e Zelensky ontem. Ele disse isso. Vamos ver, pois todos tentam fazer Putin falar direto com Zelensky. Putin teme enfrentar Zelensky enquanto mata inocentes ucranianos. Após conversar com Zelensky, a próxima reunião será entre ele e Putin, ou entre nós três. Estarei disponível, mas quero marcar uma reunião entre os líderes. Fizemos muitos comentários públicos, e então a Rússia diz, ei, não vamos concordar com isso, e nós simplesmente cedemos. Primeiro disseram que haveria reunião entre Trump, Zelensky e Putin, mas a Rússia negou ter concordado. E os Estados Unidos da América simplesmente cederam. Nós somos como, ok, será apenas Trump e Putin. E eu entendo que a diplomacia é difícil. Meu maior problema é que ameaçamos, damos ultimatos, mas nunca cumprimos. Isso só quer dizer que estamos entrando nessa negociação sem nada que mostre poder. Somos uma potência, mas não usamos esse poder para pressionar a Rússia. Quero marcar reunião entre os dois líderes, pois precisam. Fiquei um pouco incomodado com o fato de Zelensky dizer, bem, eu tenho que obter aprovação constitucional. Ele pode entrar em guerra e matar todos com aprovação, mas precisa de permissão para trocar terras porque haverá troca de terras.
Sei disso pela Rússia e por conversas com todos. Pelo bem da Ucrânia, coisas boas, mas também algumas ruins para ambos. Há o bom e o ruim, mas é complexo porque as linhas são muito irregulares. E haverá algumas trocas, haverá algumas mudanças de terra. E a palavra que eles vão usar é, você sabe, eles fazem mudanças e vamos mudar as linhas de batalha. Agora, aqui temos o General Keane. Ele tem sido muito, muito bom em analisar isso. Esta guerra inteira desde que começou, eu aprendi muito com ele. E ontem ele fez comentários interessantes sobre o que Putin realmente quer. E nós sabemos o que ele realmente quer. Inicialmente, vimos que Putin queria as 4 regiões, incluindo a Crimeia, a 5ª. Ele queria tudo isso. Ele propôs isso nas negociações. No primeiro dia, Steve Witkoff anunciou que Putin decidiu fazer um compromisso. Ele só quer Donetsk e Luhansk, não as outras 2 regiões. Na verdade, ele só devolverá a Ucrânia se ela ceder totalmente as 2 regiões à Rússia. Isso acabou não sendo verdade. Houve um mal-entendido. Eu não sei se houve um mal-entendido. Acho que foi porque Putin falou algo para Witkoff em particular e depois negou. Agora parece que Putin quer que a Ucrânia abra mão das 4 regiões para encerrar a invasão. Putin basicamente diz: se vocês se renderem, haverá paz. Os Estados Unidos da América parecem não se opor. Por enquanto, vamos ver como a reunião se desenrola. Eu sei que não quero criticar demais antes de realmente vermos os resultados da cúpula. Eu percebo isso, mas ouviram alguns comentários do presidente Trump. Simplesmente, não parece que ele foi devidamente informado sobre como essa guerra começou, porque a Rússia está tão recuada. Em 2022, a Rússia controlava mais do que hoje. Não foi o que Putin disse, mas ele voluntariamente desistiu de todo aquele território porque queria um acordo de paz. Se fosse assim, já haveria paz. A Ucrânia aceitou cessar-fogo incondicional há 4 meses. Agora são 5. A Rússia segue impondo condições. Agora, Jack Keane. Ele explica como essas negociações podem ocorrer. E o restante da Bluens, só 2%. Mas ao observar o Oblast de Donetsk, na área desejada por Putin, há o chamado Cinturão Fortificado. 5 cidades ucranianas, todas fortificadas ao longo de uma rota de 50 milhas na rodovia 20 que ele não conseguiu tomar desde 2014 e nos últimos 2 anos. Por que ele quer isso? Se ele tomar esse território, ao norte há um terreno aberto e indefensável que leva direto a Kharkiv, a 2ª maior cidade da Ucrânia. Se Putin obtivesse essa conciliação sem lutar, poderia ir direto para um cessar-fogo. Sabe, ele vai violar um cessar-fogo. Ele sempre violou eles no passado. Ele estaria em posição melhor para conquistar território na Ucrânia. Então essa é a questão. Após Steve Witkoff receber a notícia sobre o que Putin quer para um cessar-fogo, o vice-presidente J. Todd D. Vance e várias outras pessoas participaram da chamada, algo que vamos detalhar em seguida. Participamos de uma cúpula no Reino Unido com o ministro das Relações Exteriores britânico e uma delegação da Ucrânia. E a Europa se apresentou com a Ucrânia. A Europa fez uma contraproposta que os Estados Unidos da América apresentarão à Rússia na reunião com Putin na sexta-feira. Vamos ver como será. Não sabemos o que é a contraproposta. Vamos descobrir. Mas os Estados Unidos da América insistem que não vão discutir troca territorial na cúpula desta sexta-feira. O foco deve ser garantir o cessar-fogo para que ambos negociem diretamente. Putin e Zelensky negociarão diretamente o que será trocado. É isso que a Europa está pressionando. Vamos apenas conseguir um cessar-fogo. E então, ambos os lados podem negociar quando não estão atirando um no outro. Agora, apenas do ponto de vista militar, isso é algo que aprendi com Chuck Farr e, claro, General Ben Hodges, que aparece muito no canal. A Rússia não quer cessar fogo por sua própria visão sobre o assunto. Sem combates, a Ucrânia tem mais tempo para fortalecer as defesas. Isso dificulta o avanço da Rússia e favorece a Ucrânia com o cessar-fogo. A Rússia quer negociar durante o conflito. A Ucrânia, quando ele termina.
Essa é só a visão militar dos dois lados. Vamos seguir com mais clipes de Jack Kinney. Descobri semana passada que, pela Constituição ucraniana, Zelensky não pode ceder terras sem aprovação da Rada, seu legislativo Bill. Ele precisa de um referendo nacional para continuar. Nossa Constituição também restringe o presidente de fazer isso sem a aprovação do Congresso. Não surpreende que isso esteja lá. Muitos de nós simplesmente não sabíamos. Ok, isso é em detalhes. Sim, isso é muito interessante. Obrigado. Agora, esta é a reunião sobre a qual eu estava falando com James David Vance, estava no Reino Unido. Ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores. Havia também uma delegação da Ucrânia lá. E eles discutiram uma contraproposta que os Estados Unidos da América vão apresentar à Rússia na sexta-feira. Uma coisa que vai ser interessante é que a Rússia já enviou muitas pessoas que vão hastear a bandeira russa em apoio a Putin quando ele chegar. Vamos ver quantas bandeiras da Ucrânia e da Rússia temos. Vai ser interessante. Estou pensando em fazer uma transmissão de 12 horas, ou talvez mais longa, e faremos uma arrecadação de fundos para a Ucrânia. Sim, claro. Bem, só mais uma coisa antes. Quero dizer, uma reunião importante aconteceu no Reino Unido no sábado. O vice-presidente, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, representantes de nações europeias para a Ucrânia e parte da equipe de segurança nacional participaram alguns por telefone, como Rubio, Kellogg e Witkoff. Europeus e ucranianos fizeram uma contraproposta à oferta de Putin. Por isso, as discussões no Alasca devem focar primeiro em um cessar-fogo, não em território. Se obtivermos um cessar-fogo, podemos discutir o fim da guerra. Como avançar? Qual o quadro e as garantias de segurança para a Ucrânia? Os Estados Unidos da América apoiaram isso. O presidente Trump soube disso por nossa delegação dos Estados Unidos da América através do presidente da Finlândia. Os europeus conversarão com o presidente na quarta-feira. Nossa estratégia está em andamento. Quanto à própria cúpula, de onde Putin está vindo aqui? Primeiro, eu acho que ele tira muito proveito disso em termos de legitimidade e encontro com o presidente, independentemente de onde essa reunião ocorra. Ele se beneficia disso por ser um pária internacional. Ele tem cometido crimes de guerra e tem sido isolado internacionalmente como resultado disso. Vamos ver. Não conhecemos os detalhes, mas com a proposta europeia, uma coisa que sabemos é que a Europa quer um cessar-fogo. Claro, os Estados Unidos da América também querem um cessar-fogo, mas a Rússia não quer um cessar-fogo. Eles querem negociar enquanto a luta está acontecendo. Um dos motivos é que a Rússia teve um grande avanço ontem. Falaremos sobre isso em breve. Vimos isso por 6 meses sob o disfarce e cobertura de negociações. Atraso, atraso, atraso e estagnação. O presidente ele está atento a este projeto de lei e eu não acho que ele vai tolerar isso. É isso que Putin está fazendo com ele. Eu acho que ele vai se afastar da cúpula, a menos que haja algo realmente em jogo sobre ir para um cessar-fogo. Nesta sexta, os presidentes do Azerbaijão e da Armênia, em guerra pela região de Nagorno-Karabakh, que pertence à Armênia, mas fica no Azerbaijão, se encontraram. Então, é uma situação muito complicada. A região também tem, eu acho, maioria da população armênia. Bem, adivinha o quê? Eles acabaram de assinar um acordo de paz intermediado pelo presidente Trump. Foi intermediado pelos Estados Unidos. E como parte desse acordo de paz, haverá uma cota econômica que será construída ao longo daí, todo o caminho até o Mar Cáspio, se eu me lembro corretamente. Não sei todos os detalhes, mas empresas dos Estados Unidos da América têm direitos exclusivos para ajudar na construção. Claro, nós seríamos pagos por isso. Além disso, espera-se que as economias dos dois países se beneficiem muito. Mas a Rússia não está satisfeita, pois isso ocorre no Cáucaso. Vou mostrar onde fica o Azerbaijão, que está aqui, logo abaixo da Rússia. Os russos dizem que esta é sua área de influência e os Estados Unidos da América não deveriam interferir. Mas, sabe o que mais? A Rússia tem tentado trazer paz para esta região nos últimos 30 anos, desde os anos 1990. E então, nunca conseguiram. Eles nunca tiveram sucesso. Então, os Estados Unidos da América se envolveram e foi resolvido muito rapidamente. Esperamos que a paz seja duradoura. Novamente, isso é algo que só o futuro dirá. Mas definitivamente uma coisa boa para o mundo. Coisa boa para os cidadãos dos países envolvidos.
Os cidadãos e as economias dos dois países sofreram muito. Portanto, isso é algo positivo. Mas, por algum motivo, a Rússia não se importa com tudo isso. A única coisa que importa é se a influência russa está crescendo ou diminuindo. Segundo Dugin, considerado um grande filósofo na Rússia, ele defende que a Rússia domine toda a Europa Oriental. A Rússia controla o Cáucaso do Sul e a China o restante do mundo. A Índia tem uma parte do mundo e os Estados Unidos da América dominam como a América do Norte e a Europa Ocidental. Segundo ele, o mundo ideal seria onde grandes potências dominam nações menores. E adivinha? Ele é conselheiro próximo de Putin, que confia muito em seus escritos. Segundo ele, o acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia representa a derrota da Rússia no sul do Cáucaso. A assinatura deste acordo em Washington mostra nossa insignificância, pois não controlamos nada, nem no espaço pós-soviético. Quem, nesse caso, nos levará a sério em um nível superior? Essa dor, esse insulto deve ser percebido como um tapa na cara de cada um de nós, de todo russo. Ele disse que o acordo de paz no Azerbaijão foi uma humilhação russa e que perdemos. Erramos ao confiar o trabalho com Armênia e Azerbaijão às pessoas erradas. Não há outra explicação. Se não enxergamos isso como falha, nem sentimos essa dor, perderemos nossa humanidade e a condição de civilização soberana. Agora temos deputados russos, e todos esses basicamente se voltando contra o Azerbaijão e, entre aspas, estão ameaçando guerra por um acordo de paz que o Azerbaijão assinou com a Armênia. Ameaçam guerra só porque empresas americanas conseguem atuar no Azerbaijão e nesse corredor econômico, o que é insano. Falta inteligência contra ele. Não é inteligente prejudicar relações com um vizinho tão grande como a Rússia. A falta de produtos do Azerbaijão na Rússia não afetará o país, mas impactará bastante o Azerbaijão. Um grande impacto. Se os jogadores locais envolvidos em negócios obscuros enfrentarem dificuldades, o impacto será ainda maior. O termo operação militar especial é flexível. Flexível por toda a fronteira russa. Isso é insano. O mesmo ocorre na televisão de propaganda russa. Eles recebem instruções do Kremlin e não gostam que o Azerbaijão seja amigável com os Estados Unidos da América. Dizem que as bases da OTAN podem chegar ao Mar Cáspio, o que é irônico, pois quanto mais se ameaça um vizinho, mais ele busca alianças para garantir a paz. Todos os países vizinhos à Rússia veem o que ela fez com a Ucrânia. Eles aprenderam que fora da OTAN podem ser os próximos. Então, quanto mais eles fazem esse tipo de coisa, em vez de garantir que esses países não vão para a OTAN, eles na verdade são empurrados para a OTAN por causa da retórica russa. E para a Rússia, eles não perceberam esse erro estúpido. Efim Ivanovich, é preciso entender que isso... Ao mesmo tempo, precisamos entender que deve ser compreendido que o que está acontecendo no sul do Cáucaso é um problema muito sério. E Cáspia pode em breve se encontrar em uma posição onde as bases da OTAN podem aparecer lá também. E isso é tão perigoso. Esse cenário é muito perigoso e pode ter consequências geopolíticas. Considerando posições geopolíticas, isso pode fazer com que esta não seja a última operação militar especial de nossa geração. Portanto, todas as possíveis medidas diplomáticas devem ser empregadas para deixar claro a todas as partes envolvidas que os interesses da Rússia devem ser respeitados para trazer os interesses da Rússia aos seus participantes. Agora temos Anne Applebaum explicando o mundo que Putin imagina. Putin não quer apenas os recursos ucranianos. Ele não quer apenas o leste ucraniano. Isso não é a única coisa que ele quer. Ele quer garantir que a Ucrânia não exista como uma nação soberana. Ele quer ser capaz de ter influência sobre a política interna deles, a política externa, o exército, o que ele puder conseguir. Esse é o mundo que ele imagina, com a Rússia dominando seus vizinhos. Ele fortalece seu exército. Ele está, você sabe, criando novas áreas nas quais ele tem poder. Quer dizer, o poder das campanhas de influência que os russos conduzem, nas quais eles realmente, você sabe, começaram a ideia de um tipo de usar a internet para influenciar, minar e dividir vizinhos globalmente. Acho que ele espera ter destaque, principalmente se conquistar e controlar os recursos da Ucrânia. Ele às vezes fala, é um pouco vago, mas ele fala sobre o mundo multipolar em que ele quer viver.
Multipolar é uma palavra que realmente não significa nada. Quer dizer, claramente um mundo multipolar onde existem muitos poderes. É isso que temos, mas acho que ele quer dizer outra coisa. Ele fala de um mundo onde a força define o certo, permitindo que países fortes invadam e dominem os mais fracos. Este é o mundo em que ele quer viver, não onde há regras, Organização das Nações Unidas e Estados Unidos da América. Outras coisas dificultam seu caminho. Esses são seus objetivos? Quero dizer, questões pessoais, políticas e globais. O Santula alemão criticou a ausência de convite aos europeus para a próxima cúpula. Mas, sabe, pessoalmente, muitas pessoas reclamam que, não podemos falar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Eu não estou nesse grupo. Claro, vocês veem, somos muito pró-ucranianos aqui. Mas, novamente, falamos sobre a Rússia sem a Rússia. Acho que a questão deveria ser não deveríamos simplesmente vender a Ucrânia quando falamos com Putin. Tudo bem se Putin não quiser se encontrar com Zelensky lá. No final do dia, se queremos uma solução diplomática, temos que falar com Putin para que possamos conversar com ele. Mas esperamos que não siga o caminho que parece. Esperamos que seja muito melhor para a Ucrânia do que com base nos comentários que o presidente Trump fez ontem. Aqui está o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que considero um ótimo político. Ele tem trabalhado muito para garantir que o presidente Trump veja o quão perigoso Putin é. Quantas vezes Putin voltou atrás em sua palavra? Quantas vezes Putin quebrou o cessar-fogo aos quais ele concordou? Espero que ele convença o presidente Trump novamente, pois não sei ao certo quando. A reunião pode estar ocorrendo agora. Líderes europeus se encontram com Trump hoje. E tenho certeza de que o secretário-geral da OTAN estará lá. O objetivo da reunião é garantir que Trump compreenda os problemas da Europa com a Rússia. Trump entende a história por trás do conflito e tudo mais. Então, ele está indo para esta reunião bem informado. Mas, novamente, será uma reunião preocupante porque, no final do dia, Putin é um agente da KGB muito experiente. Vamos ver o que acontece lá. Quando você está falando sobre reconhecimento legal versus de fato, você está dizendo que, basicamente, o mundo está se preparando para permitir que a Rússia mantenha a Crimeia, o Donbass, a parte oriental da Ucrânia, mas então simplesmente não reconhece legalmente? Não, o que estou dizendo é que, no final, a questão do fato de que os russos estão controlando neste momento, efetivamente, uma parte da Ucrânia, tem que estar na mesa. Qualquer discussão depois disso será decidida pelos ucranianos sobre o que concordam. Porque isso soa como... Isso parece que você está dizendo que eles não precisam retirar as tropas. Obviamente, eles têm que fazer isso, mas factualmente eles estão controlando uma parte da Ucrânia neste momento, como você disse. Os ucranianos já disseram que, se houver discussões rápidas sobre cessar-fogo e negociações de paz, haverá debates sobre como avançar, começando pela linha de contato atual. É fundamental saber que, quanto à futura situação geopolítica da Ucrânia e sua soberania, isso não será violado. E que é sempre a própria Ucrânia decidindo sobre o que eles querem ou não querem fazer em termos de um acordo de paz. Aqui temos o chanceler alemão, onde ele basicamente diz: Ei, se o presidente Trump ceder território ucraniano nesta reunião com Putin, ninguém vai aceitar isso. A Ucrânia não está lá. O presidente Trump não tem poder para ceder território. Ele tem uma palavra a dizer sobre isso. Ele pode pressionar a Ucrânia, mas ele não pode simplesmente ceder território. Nos últimos dias, consultas intensivas nos níveis político e administrativo. Nos últimos dias, ocorreram intensas consultas políticas e administrativas. Terei outra ligação com o presidente Trump hoje. Nos preparamos intensamente em nível europeu com o governo americano para a reunião. Consultas administrativas intensivas? E esperamos que o presidente da Ucrânia, Zelensky, esteja envolvido nesta reunião. Não devemos permitir que líderes da Europa e Ucrânia decidam questões territoriais entre Rússia e América. Acho que é isso que o governo americano percebe, por isso os votos são tão apertados. Nas consultas mais intensas? E agora temos o senador Graham, que é muito esse louco. O senador Graham é realmente sancionado na Rússia. E Putin pessoalmente não gosta dele por causa dos comentários que ele fez. Comentários corretos. O senador Graham destacou que Putin elimina opositores. A Rússia não é democrática.
Por algum motivo, isso irrita Putin. Esse é o comentário dele sobre a cúpula de paz. Aqui você está dizendo o que aconteceu sob a vigilância de Biden, mas os ataques só aumentaram por parte da Rússia contra a Ucrânia nas últimas semanas sob a vigilância do presidente Ashant. Senador, deixe-me ler algo que você disse em 2023 sobre essas possíveis trocas de terras. Durante sua visita à Ucrânia, você afirmou: não se acaba guerras cedendo território ao agressor. Se Putin não for parado, continuará. E isso aumenta as chances de haver uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Senador, se a Rússia puder anexar essas regiões, isso não seria um sinal verde para invadir outros países? O que impedirá uma terceira guerra é fazer as coisas de maneira diferente do que fizemos em 2022, é continuar armando a Ucrânia para que a Rússia seja dissuadida pelo exército mais letal do continente europeu no momento, que é a Ucrânia. Garantias de que, se invadir a Ucrânia de novo, enfrentará mais do que só a Ucrânia. Posicionando algumas forças europeias no terreno como dispositivos de alerta, construindo uma integração econômica. A única coisa que mudou tudo, na minha opinião, é o acordo de minerais entre nós e a Ucrânia. Mudou a relação entre os Estados Unidos e a Ucrânia, e o presidente Trump defenderá esses interesses. Trump diz que não é desistência de território, e sim troca. Detalhes ainda desconhecidos, talvez divulgados na sexta-feira. Outra coisa que eu quero mostrar, esse cara, aparentemente Kirill Dmitriev, ele é suposto ser o herdeiro de Putin. Se algo acontecer com Putin, é provável que este seja o cara que vai assumir. E ele tem sido muito positivo sobre como o Alasca fazia parte da Rússia. Ótimo que a reunião seja lá. Trump anuncia cúpula com Putin no Alasca. O Alasca, de origem ortodoxa russo-americana, ainda mantém muitos vínculos russos. Ele só estava mencionando isso. Então temos o senador Kevin Cramer, de Dakota do Norte, se eu me lembro corretamente. Pare de matar. Devolva as crianças e o território roubados aos ucranianos. Prefiro prejudicar a economia russa do que fazer parte dela.